todas as línguas permitem que os seus falantes comuniquem quem está fazendo o que para quem. Estruturalmente, línguas fazem isso de três maneiras distintas, seja por ordem das palavras, trocando a forma verbal ou trocando a forma do substantivo ou pronome. Uma maneira de comunicar quem está fazendo o que para quem é usando a ordem das palavras. Inglês é um exemplo desse tipo de língua quando se trata de substantivos. Bob called John, o que significa Bob chamou John, em português. Comunica uma mensagem bem diferente do que John called Bob, ou John chamou Bob. Se mudássemos essas frases para usar pronomes em vez de substantivos, nós veríamos outra estrutura diferente para marcar quem está fazendo o que, para quem. Como he called John, em inglês, que é ele chamou John, em português. Ou John called him. John chamou-lhe. Ou mesmo, he called him. Ele chamou-lhe. Aqui, a forma do pronome muda para mostrar quem está chamando e quem está sendo chamado him. Esse método estrutural é normalmente chamado de marcação de caso. Outras línguas comunicarão a mesma informação por meio de diferentes formas verbais. Elas são frequentemente chamadas de conjunções, ou concordância de sujeito, ou referência de participante. O espanhol é um exemplo deste tipo de língua. A forma do verbo depende de quem está chamando. Chamei é Llamé, chamou é llamó, e chamaste é. llamaste. Em línguas assim, é comum não dizer um pronome separado, desde que a informação já é comunicada através do verbo. Podemos ver nesses exemplos que a informação sobre o sujeito está presente nos sufixos é, o e aste. Em algumas línguas o objeto também pode ser marcado no verbo. Em amárico, tanto o sujeito quanto o objeto são marcados. Terut, Significa elas o chamaram. teruat, Significa elas a chamaram. teruacho, Significa elas os chamaram. O AU nesses exemplos significa que elas estão fazendo a chamada, e o T, at e actual indica quem está sendo chamado. É claro que é possível usar mais de uma opção. O inglês comunica quem está fazendo o que para quem primeiramente, através da ordem das palavras. Portanto, nós também conseguimos ver uma segunda estratégia sendo usada nos pronomes, que trocam de forma dependendo da pessoa e do relacionamento gramatical do sujeito versus o objeto. Então, por que importa? Na tradução é importante ficar atento às diferentes formas que línguas demonstram quem está fazendo a ação e para quem é feita. Isso inclui a língua de origem, a língua do trabalho original, a língua-alvo, a língua para a qual você está traduzindo, e qualquer língua local de ampla comunicação que pode ser usada em reuniões ou em materiais de referência. Helga Schroeder ensinava um workshop em discurso em Quênia, com 5 equipes de tradutores de língua nativa. Em geral, as línguas não usam pronomes isolados como ele, eu, eles, mas usam prefixos e sufixos nos verbos para indicar os sujeitos e objetos. Pronomes isolados só aparecem caso a pessoa mencionada é importante, em foco ou não ficou claro pelo contexto. Todos os tradutores de língua nativa no workshop usaram o inglês como a língua de origem na tradução. Já que o inglês usa pronomes isolados o tempo todo, eles apenas os copiaram e usaram muito mais desses pronomes isolados do que normalmente usariam. O resultado foi algo mais parecido com ele mesmo foi ao rio, e ela mesma viu ele mesmo, com a maioria dos pronomes enfatizados incorretamente. Depois de descobrirem o padrão das suas próprias línguas, todos os tradutores voltaram às suas traduções e retiraram uma grande parte dos pronomes pessoais isolados. Hebraico, a língua original do Antigo Testamento, é como essas línguas quenianas. Ele geralmente também não usa pronomes separados para mostrar quem está fazendo a ação. Ao invés, pode-se ver pela forma verbal se é ele, ou ela, ou eles que estão fazendo algo. Quando um pronome separado é usado, normalmente é para dar ênfase. Então, quando as Bíblias em inglês traduzem esses pronomes hebraicos, eles normalmente adicionam algo para torná-lo mais forte. Por exemplo, em Miqueias 7:7, a versão ESV traduz o pronome hebraico dizendo: "Mas quanto a mim, ficarei atento ao Senhor." Concluindo, ao trabalhar com várias línguas, lembre-se de que a função como marcar quem está fazendo a ação
Pode ser marcada por ordem de palavra, trocando a forma do substantivo ou pronome, ou trocando a forma do verbo.